na segunda temporada de Diálogos sobre Ciência e Natureza, um projeto da ONG Grupo Brasil Verde e do Grupo de Pesquisa em Áreas Protegidas, que tem por objetivo resgatar, registrar e eternizar a história da conservação da natureza e da ciência no Brasil. Nosso convidado de hoje é biólogo, mestre e doutor em ecologia pela Universidade de São Paulo, a USP, com grande experiência em conservação, ecologia, gestão e planejamento de projetos, sobretudo ornitológicos. É alguém que não apenas observa as aves, ele as escuta e entende o que elas podem nos dizer sobre o futuro do planeta. Recebemos com muita satisfação hoje Pedro Develay, diretor executivo da SAB Brasil, que está aqui para falar sobre conservação e a possibilidade de um futuro melhor para a humanidade, com certeza. Pedro, obrigado pela sua gentileza em aceitar o convite e estar conosco nesse episódio. Eu que agradeço, Magel. Um prazer estar aqui, poder falar um pouco do trabalho da gente de conservação, das aves, e mostrar para todo mundo que, de fato, as aves nos mostram que dá para ter esperança e que ainda dá tempo da gente ter um futuro muito melhor. E eu acho que isso é muito importante, né? Bacana, Pedro. A gente sempre começa tentando resgatar as suas origens, né? Como o ornitólogo Pedro surgiu? Em que momento isso apareceu na sua vida? Então, isso foi desde muito novo, e eu acho que teve uma influência de família muito grande, porque eu tenho 2 irmãos, o mais velho e o mais novo, né? O mais velho é veterinário, eu sou biólogo, e o mais novo é agrônomo. Então, alguma coisa dentro de casa já fez diferença. E fez, porque meu pai é veterinário, né? Então, desde muito pequeno, ele sempre punha a gente em contato com o bicho, com os animais. Eu tive o privilégio da minha família ter propriedade na zona rural de São Paulo, então a gente sempre ia para sítio fazenda desde muito novo. E acho que eu lembro que com 10 anos eu comecei já a me interessar muito por algumas aves. E começou muito com as araras, papagaios. E eu não sei explicar direito. Assim, eu já tinha essa coisa de gostar da natureza, acho que muito por influência, né, da estrutura familiar. Mas essa coisa com arara, papagaio, periquito, eu não sei explicar de onde veio. É uma fascinação que segue até hoje. E aí, das araras, dos papagaios, que eu fui entendendo esse universo da ornitologia, das aves, fui me interessando pelos outros grupos, comecei a comprar os primeiros livros já de aves, isso eu ainda era adolescente, e aí quando eu já estava no colegial, eu falei, não tem dúvida, a profissão que eu vou ter que fazer vou ter que estudar biologia, porque eu gosto disso, gosto do mato, gosto das aves, e eu lembro que eu entrei na faculdade, estudei, como você falou, aqui na USP, em São Paulo, e no primeiro dia, na primeira semana, se alguém perguntava, né, não, e o que você quer fazer? Eu falava, quero trabalhar com aves, assim, muito certo já, e é o que eu estou fazendo nos últimos, desde que eu me formei, 35, 36 anos, e super realizado. Pedro, essa coisa das nossas origens terem muito a ver com contato com a natureza. Você fazendo uma leitura do mundo moderno, hoje é mais difícil encontrarmos lideranças e pessoas que realmente se engajem na causa ambiental, muito por conta dessa desconexão da sociedade moderna com a natureza? Então, a primeira tendência, eu acho que eu responderia que sim, porque hoje o que a gente mais vê é a nova geração super conectada, olhando para a tela, né? Populações muito mais urbanas do que rurais, mas, por outro lado, eu acho que tem muita gente bem jovem, inteligentíssima e que usa toda essa tecnologia para se conectar ainda mais. Porque, por exemplo, quando eu tinha, na minha adolescência, era muito mais difícil ter informação sobre vida selvagem. Para quem é mais velho, vai lembrar que acho que o único documentário que tinha na TV, e só existia TV aberta, né, era o Mundo Animal.
com aquela cena clássica, quando acabava, entravam os letreiros, um pôr do sol e uns elefantes. E 95% dos temas, e era incrível o mundo animal, mas eram documentários da vida selvagem da África, Europa, América do Norte. Fauna neotropical raríssima. Eu lembro de Magela, e ó, pra você ver como eu já era meio que determinado. Eu lembro de que eu acho que chamava Asas da Selva, que se passava na Amazônia peruana, e tinha uma cena, pode ser porque a cabeça da gente engana, eu posso estar misturando, mas que teve esse Globo Repórter com aves tropicais, neotropicais da América do Sul, teve, e tinha uma cena onde mostrava galo da serra. Eu não lembro se era o galo da serra brasileiro ou o galo da serra peruano, mas assim, era aquele bicho maravilhoso, e mostrando um trabalho de pesquisa onde os pesquisadores estavam capturando, usando aquelas redes de neblina. E eu olhei aquilo, primeiro eu falei, nossa, sobre a nossa realidade, um documentário. E ainda mais com uma ave super colorida e a possibilidade de captura e estudar. Eu falei, gente, é isso que eu quero fazer. Mas assim, só para voltar, era um ou outro, não tinha tanta informação. Hoje, a quantidade de informação que você tem, a quantidade de documentário, a quantidade de vídeos no YouTube, rede social, focado em conservação, em fauna brasileira, é incrível. Então, mesmo na tela, eu acho que essa nova geração tem uma capacidade de ter muito mais informação, muito mais senso crítico, e acho que talvez a gente tenha líderes tão bons quanto os que a gente formou na marra lá atrás. Então, eu tenho essa desconexão, sim, as pessoas estão mais urbanas, mais longe da natureza, mas eu acho que tem uma geração nova bem bacana e muito capacitada vindo, e eu tendo a ser super otimista sempre, né? Então, eu acho que a perspectiva é boa, assim. Eu queria aprofundar um pouco mais ainda nesse tema, porque tem um artigo que foi publicado esse ano, eu não sei se você viu, chama A Extinção da Experiência entre os Ecologistas. Isso foi publicado na Trends in Ecology and Evolution. E os autores, eles sugerem que o fato da gente estar imerso com esse monte de tecnologia, que nos permite fazer pesquisas com a vida selvagem à distância, afasta as pessoas da conexão com a conservação, né? Assim, esse excesso de tecnologia traria, então, uma dificuldade para a gente entender a crise que nós realmente vivemos sobre biodiversidade. Que análise você faz nesse contexto? Assim? Interessante, eu não conheço esse artigo, mas assim, é fato. Há pouco tempo atrás eu tive numa banca de mestrado na USP, um trabalho interessantíssimo sobre distribuição de aves na cidade de São Paulo. Todos os dados foram feitos com informações coletadas na plataforma eBird, que é uma dessas plataformas de ciência cidadã. Tem muita informação, né? E assim, o pesquisador não foi para campo, não precisou, pegou todos os dados ali na plataforma e fez um trabalho incrível. De novo, eu acho que uma coisa não exclui a outra, eu acho que facilita, eu acho que com a tecnologia você consegue um N amostral, e era o caso desse trabalho. Jamais um pesquisador, no tempo de um mestrado, eu consegui a quantidade de dados que tem nessa plataforma. Então, eu acho que isso ajuda a gente a conhecer muito mais os padrões. Agora, lógico que nada como está em campo. Eu sempre digo que acho que o feeling, ou pelo menos foi assim no meu caso, nas melhores pesquisas que eu fiz, foi quando eu estava na floresta, que eu olhei alguma coisa no ambiente e falei, tem alguma coisa que, nossa, um pouco o feeling do ecólogo ali, e depois você vai testar usando todas as ferramentas e a metodologia, que é o método científico. Mas isso de estar na mata, eu acho que é fundamental para entender. Mas eu não sei os dados do artigo, se eles mostram que, de fato, nos últimos anos, as pesquisas diminuíram, o pessoal fazendo menos campo e usando mais dados que já estavam em plataformas. Agora, o que na prática a gente vê, e isso é um fenômeno super legal que está acontecendo no Brasil, nunca teve tanta gente observando aves da natureza como hoje.
E mais legal, Magela, não são biólogos ou especialistas, são pessoas que fazem parte da sociedade, é médico, arquiteto, porteiro, todos os tipos de profissão, né? Engenheiros que pegam sua máquina fotográfica, o binóculo, e quando tem uma chance, um momento de lazer, vai para a natureza. Isso aumentou demais. Se a gente olhar o número de pousadas hoje no Brasil inteiro, que estão com pacotes para observação de aves, que se adaptaram, serve o café da manhã mais cedo, porque para observar aves você tem que acordar super cedo, que é o horário de maior atividade de movimentação das aves, fazem guias das aves da região, colocam comedores, é enorme, não tinha isso há 10, 15 anos atrás, né? As feiras de observação de aves, esse povo todo está andando na natureza. Talvez os biólogos estão ficando mais nos laboratórios e a sociedade está indo para a floresta, o que é ótimo, porque o que muda o país, o que muda é o volume. A gente precisa, os biólogos são fundamentais, a pesquisa científica, mas ter mais gente na natureza observando aves, eu sempre falo, cara, é um exército de gente hoje que ajuda no trabalho de nós, biólogos da conservação, com um apoio tremendo da sociedade civil. Então, eu acho que tem muita gente indo para o mato ainda, mais do que na época que a gente era novo e que a gente ia, cara. Eu observava aves desde muito moleque, que eu tinha esse sítio e eu já tinha meu binóculo com 12, 13 anos, 14. Eventualmente, quando alguém me via em algum lugar com um binóculo, as pessoas achavam um negócio muito estranho. Eu falo, mas o que você está fazendo? Você está indo para o mato observar aves, você não tem medo? Mas que observar aves? Era um negócio estranho. Hoje tá dentro da sociedade, a gente vê isso em todo lugar. Eu acho que a gente já chegou num ponto, Magela, que se você não tem um observador de aves na tua família, alguém da tua família conhece alguém que é observador de aves. E isso é muito positivo. É muito, muito legal essa análise, né? Porque, na verdade, o pessoal que está na academia, né, os profissionais, às vezes estão tão sobrecarregados de obrigações acadêmicas, que essa contribuição da ciência cidadã é fundamental. Você tocou nisso, queria conversar sobre isso também. Agora, a gente tem, de fato, assim, um boom, uma explosão do turismo de observação de aves no Brasil, de muita gente participando. É um grupo privilegiado, né, Pedro? Assim, o grupo que eu digo zoológico, as aves é um grupo privilegiado, porque a gente não tem tanto isso para outros grupos, embora agora o turismo de observação de baleias está aumentando também. De onde você acha que vem esse fascínio da pessoa comum pelas aves, assim, dessa expansão toda? Olha, acho que isso é histórico, porque as aves sempre tiveram presente na cultura humana. Desde você vê várias figuras de aves no Egito, ao longo da história, sempre tem representações de aves. A coisa de ter a ave como, infelizmente, aí um pouco às avessas, mas ter a ave como pet, isso também é super cultural, né? Infelizmente, tem questões que a gente tem que mudar, porque tem muitas aves que estão extremamente ameaçadas por causa disso e não pode mais ter. Mas, enfim, isso fez parte da cultura. Sempre teve um fascínio, né, que as aves exerceram sobre o ser humano. Eu acho que tem muito a questão da liberdade, da questão de voar, né, porque sempre tem isso também, o ser humano sempre quis voar, né, procurando de todas as maneiras e conseguiu tecnologia para isso, mas as aves simplesmente saíam voando. Então, acho que esse fascínio do voar traz uma questão da liberdade e a beleza, né, a beleza das aves, a beleza das cores, a beleza do canto. Então, eu acho que esse é um fascínio histórico e que aí na observação de aves, na fotografia, principalmente na fotografia, no registro, assim, aí que se desenvolveu mais ainda. E é impressionante, porque eu costumo dizer, tem algumas espécies de aves, todas são incríveis, mas tem algumas que você vê algumas fotos e assim, o bicho está muito mais bonito na foto do que ele é na realidade. Porque talvez você, quando vê na realidade, vê numa luz ruim.
ou às vezes é um bicho mais arisco, e aí no momento que o fotógrafo pegou, ele conseguiu pegar alguns detalhes que você não vê. Mas assim, então eu acho que é um fascínio cultural que acompanha a história humana e que, com a observação de aves, só aumentou mais ainda. A gente tem aves nas notas, né? A nota de R$10 é uma arara vermelha, né? A de R$100 a de R$2 é um beija-flor, né? Enfim, tá em todo lugar, né? E eu acho que tem muito a ver com essa coisa da capacidade de voo, da liberdade e da beleza. Bacana. Pedro, como foi sua trajetória da USP até a SAB Brasil? Quer dizer, como você caminha para chegar numa organização internacional tão importante, mas que representa o terceiro setor da sociedade, né? Essa pergunta é boa, Major, porque não foi fácil. Não me arrependo, eu estou super feliz e realizado, mas foi muito difícil, porque quando eu entrei na biologia, e aí eu descobri que o que era uma paixão para mim, que eram as aves, que isso era uma profissão, podia existir um método científico, podia se fazer ciência com as aves. E aí eu comecei a entender o que me fascinou mais ainda, que através das aves eu conseguia ter um olhar do mundo, que as aves são indicadoras ambientais, né? As aves me contam, a composição das aves de um determinado local me contam como é aquele local. Eu acho isso de um poder incrível, né? Se você me der uma lista de aves de qualquer lugar brasileiras, que são as aves que eu conheço mais, fala, tem essa lista desse lugar. Sem me falar o lugar, eu consigo te falar um monte de característica. Tem mata, não tem mata boa preservada, aqui não tem mata boa preservada, nessa mata deve ter muito cipó, não, essa é uma mata que tem muita bromélia, essa é uma mata que tem bambu, essa é uma mata que tem água, que tem um riacho, e tem um riacho com pedra, só pela composição das aves, porque tem uma ave que só vai ter onde tem bambu, uma que só vai ocorrer se tiver bromélia, outra que só vai ocorrer se tiver riacho com pedra. Bom, enfim, isso tudo eu fui descobrir na ecologia na universidade, né? Como que você consegue avaliar e entender todos esses padrões. E a busca por padrões ecológicos e o quanto isso é importante em termos de ecologia e o quanto que tudo está ligado à evolução. Enfim, eu adorei, assim, eu sou um biólogo apaixonado, eu adorei meus anos de faculdade. Quando eu estava acabando, eu não tinha dúvida que eu queria fazer ciência, ser pesquisador. Fui para o mestrado, do mestrado fui para o doutorado, e quando eu estava acabando o doutorado, eu já estava com a cabeça pronta para começar um pós-doc, já tinha até uma ideia de pós-doc, e aquela coisa, falar, bom, e vamos ver se abrir algum concurso público para prestar, para entrar numa universidade e poder dar aula e fazer pesquisa e formar gente, que eram as coisas que eu gostava muito e ainda gosto, né? Só que, quando eu estava acabando o doutorado, apareceu um convite para fazer parte do Programa do Brasil da BirdLife International. A SAB Brasil nem existia, né? A BirdLife é a organização global, que tem a sede na Inglaterra, trabalha em 100 e poucos países, através de organizações nacionais, mas no Brasil ela ainda era um programa internacional, era quase que uma filial da sede de Cambridge, na Inglaterra. Na época, então, a responsável pelo programa do Brasil da BirdLife já me conhecia, ela tinha estudado na USP, depois tinha ido fazer pós-graduação no exterior, mas a gente sempre manteve contato, e ela falou, Pedro, está acabando o doutorado, o programa do Brasil da BirdLife está crescendo, a gente tem que fundar a organização nacional que vai representar a BirdLife, tem uma oportunidade agora, eu acho que você tem o perfil, e foi difícil, viu? Foram 2 meses, ela falou, olha, eu preciso daqui um mês e meio, que você tem que me dar uma resposta, né? Mas aí eu optei, inclusive eu comecei a trabalhar na BirdLife em julho de 2004 e eu fui defender em outubro. Foi bem difícil acabar o doutorado junto já com esse trabalho. E aí eu participei da fundação da SAB Brasil, que foi em novembro de 2004,
e tô aí há 21 anos. E, assim, eu morro de saudade da vida acadêmica. Eu tenho vários colegas que eram da minha turma e que acabaram sendo professor aqui na USP, em outros lugares. Eu fico super feliz quando eles me chamam para ir lá ou dar uma aula, ou dar uma palestra, ou quando eu vou participar de uma banca de mestrado, doutorado. Fiz muito mais isso, né? Mas agora, aí, com o tempo, vai ficando restrito. Mas eu sempre mantive um pé na academia, publiquei vários artigos, mesmo ainda na ONG, mas não dá para fazer tudo, cara. Você tem que fazer escolhas. E eu não me arrependo de ter ido para o terceiro setor, porque foi um mundo todo que se abriu. Assim, eu acho que eu tive uma curva de aprendizado no meu mestrado gigantesca, porque foi a minha primeira pesquisa que eu era responsável, tive que aprender muito de análise de dados, estatística, delineamento experimental. Então, meu mestrado foi um grande curva de aprendizado, doutorado consolidei, e eu acho que outra grande curva de aprendizado foi esses primeiros anos saindo da universidade e indo para o terceiro setor e descobrindo todo um mundo da conservação, das fundações, da captação de recursos, né? Porque conservação custa, e eu não conhecia, não sabia como que isso funcionava, da governança das ONGs, aprendi muito de gestão de projetos, e se eu tive, eu não vou dizer facilidade, mas se a dificuldade foi menor durante todo esse aprendizado no terceiro setor, porque foi difícil aprender de gestão, a gente não aprende isso na universidade, e o curso de biologia, de biociências na USP é excelente, mas falta a gente, e eu falo isso para o pessoal quando eu vou lá, acho que falta a gente entender um pouco mais de gestão, de outras possibilidades. É um curso muito bom para formar pesquisador. Eles estão abrindo mais, mas eu acho que ainda precisa abrir um pouco para dar chance para os alunos perceberem que tem outros caminhos que não só ser um bom pesquisador acadêmico. Mas, enfim, o curso foi muito bom, e o método científico, essa coisa da clareza, começo, meio e fim, essa disciplina foi muito importante no meu trabalho de gestão de projetos, de gestão de instituição, que eu aprendi e tive que implemento até hoje na SAVE Brasil. Eu sou super grato ao curso que eu tive na biologia, de graça, né, porque é uma universidade pública, de graça. Eu tento sempre dar um retorno para a sociedade, eu já fiz muito trabalho voluntário, já fui dar aula em muitos lugares, de graça, porque eu acho que é o mínimo que eu pude estudar. 5 anos da graduação, mais um mestrado e mais um doutorado, um curso muito bom, de graça. Eu acho que isso é um privilégio. E eu aprendi demais lá. Mas depois que eu entrei no terceiro setor, aí minha cabeça virou e estou super realizado. Não dá para fazer tudo. Se eu tivesse outras vidas e pudesse escolher, falava, acho que dessa vez eu ia querer ficar na universidade para ver como é. Porque eu sinto muita falta de formar gente, de orientar, de poder dar. Não, aula até que eu dou, às vezes a gente participa de alguns cursos, mas não é a mesma coisa. Mas ela não dá para fazer tudo. E foi muito bom o período que eu fiquei lá, me ajudou demais e tô satisfeito, né? E além de não dar para fazer tudo, né, Pedro? Assim, o trabalho do terceiro setor, historicamente, ele acaba sendo muito mais significativo e relevante do que o próprio trabalho acadêmico para a efetiva conservação da natureza, estou dizendo, né? Porque hoje menos, mas eu imagino que na sua época, os seus professores, mesmo os de ecologia, não estavam muito ligados a essa história de conservação da natureza. É isso mesmo? Né? Não tinha, estou falando de 89, 90, 91, né? Estava se começando esse debate, não se tinha tanta informação. Eu acho que hoje o curso, pelo que eu acompanho, e eventualmente até eles me convidam, alguns colegas, para ir dar palestra ou alguma aula nos cursos de biologia da conservação, acho que está muito mais conectado com a realidade, né? Mas não era assim, não era, mas assim, qual que é a principal função da academia, né? Fazer pesquisa e formar gente, né? Formar, dar aula
gerar conhecimento científico e extensão, né? Eu acho que esse é o grande tripé. E não dá para fazer tudo, cara. Conservação é difícil, cara, eu sei. Na SAVE a gente pena com as questões, são questões muito complexas. Quando a gente fala de conservação da biodiversidade, no final, a gente sempre está falando com questões ligadas às comunidades, ao ser humano, às pessoas, né? São problemas não só ambientais, mas socioambientais. Então, fica difícil para uma pessoa que está dentro da universidade ter que dar aula, ter produção científica e ainda conseguir ter projetos práticos de conservação. Então, eu acho que cada um na sua área. Eu acho que é muito legal os projetos acadêmicos e as pesquisas que resolvem problemas de conservação, né, que dão embasamento para questões importantes na conservação. E isso melhorou muito, que são projetos muito mais aplicados. Isso tenho vários colegas que estão fazendo trabalhos muito legais, que é um super embasamento técnico-científico para o trabalho de quem está fora da universidade, seja no terceiro setor ou mesmo nos órgãos ambientais do governo também, que é super importante, né? Então, eu acho que todo mundo tem seu papel e o importante é você estar contente no que você está fazendo para você fazer direito. E eu posso falar isso porque eu sofri muito com essa saída do mundo acadêmico e eu falava, não posso ficar frustrado, mas o meu caso não era estar frustrado, era porque eu gostava das duas coisas, mas eu me vi muito, muito confortável dentro do terceiro setor. Essa coisa prática de pôr a mão na massa é muito importante para mim. Sempre foi. Eu lembro que eu tive um dos professores na USP, depois ele saiu da USP e foi embora para a Inglaterra até, e ele já tinha uma visão mais de conservação, porque ele tinha uma formação forte em Cambridge, né, na época. Uma vez ele falou, você às vezes tem uma visão muito mais estratégica, ele falou, acho que empresarial, no sentido de empreendedorismo, mais do que de pesquisador até. Eu lembro que ele me falou isso, na época eu fiquei meio bravo, né? Mas você estava falando que teve um professor aí... Teve um professor, ele até foi o meu orientador no mestrado na USP, o Carlos Pérez, que é um cara bem, bem renomado, mas depois ele saiu da USP e voltou para a Inglaterra, e ele teve toda uma formação de pós-graduação na Inglaterra, então ele tinha já uma cabeça que estava mais ligado a todas as questões de conservação que já se falava mais lá nas universidades na Inglaterra, que aqui ainda estava chegando. Mas ele falou para mim, numa das discussões, ele falou, Pedro, você tem uma cabeça mais empreendedora, quase que empresarial, do que de pesquisador. Eu lembro que eu fiquei bravo na época, né? Porque eu falei, mas como? Eu já estava no começo do meu mestrado, mas era um pouco isso que ele percebeu, né? Essa coisa de eu já pôr a mão na massa, de querer ver um resultado que não só o método científico e o paper que ia resultar. Então, eu acho que isso explica por que, mesmo sendo muito contente o tempo que eu fiquei dentro da universidade, eu me encontrei fazendo conservação no terceiro setor e na prática. Não que seja fácil, viu? Porque tocar uma ONG num país como o Brasil, não é fácil em lugar nenhum. No Brasil, onde a gente não tem cultura de meio ambiente, onde a cultura da filantropia ainda é super pouco desenvolvida, a gente depende de financiamento, existe uma noção, às vezes, na sociedade, que as organizações não governamentais, as ONGs, é tudo voluntariado. Pode até ser, mas não é. As maiores ONGs, as que são profissionalizadas, funcionam quase como uma empresa. A diferença é que você não visa lucro, né? Mas tem funcionários contratados, todo mundo recebe salário, tem custo, tem uma gestão financeira super rigorosa, auditoria externa, e tudo isso é o que eu digo que eu tive que aprender um pouco na marra, porque às vezes eu falo, se eu soubesse que eu iria trabalhar no terceiro setor, durante o mestrado, doutorado, eu ia pedir para fazer umas disciplinas como aluno especial na Faculdade de Economia e Administração lá da USP, que eu acho que ia me ajudar muito, né? E uma coisa importante que o trabalho no terceiro setor traz para a gente é
essa é a realidade da conservação, né? Que não fazemos conservação sem discussões políticas, sociais, econômicas, né? E a Sabe Brasil trabalha bem isso, né, Pedro? Fala um pouco desse cuidado que vocês têm com o olhar também para as populações locais, né? Ainda mais num cenário que, infelizmente, ainda se mantém desse debate entre proteger a natureza e excluir populações locais, populações tradicionais. Como você vê isso? Como vocês trabalham isso? Isso é fundamental. E é só rapidinho para voltar um pouco à questão do contraponto acadêmico, né? Eu lembro que estudando biologia da conservação, tinha os capítulos de áreas protegidas e modelos para se criar uma área protegida. Então, todas as questões teóricas, vamos colocar as nascentes de todos os rios dentro da área protegida, vamos evitar, tem que pegar as áreas com um tamanho mínimo para poder ter tais espécies de animais protegidos, enfim, todo um protocolo, e ok. E eu lembro que uma das coisas que na SAV a gente trabalha muito é com criação de áreas protegidas junto com os governos, seja um parque nacional, estadual ou municipal. E aí você faz o desenho ideal, seguindo tudo que você aprendeu no Principles of Conservation Biology. E aí, cara, você chega na primeira consulta pública, ou antes, na primeira reunião, você sai da sala do gabinete ambiental do governo e vai para o de economia ou de desenvolvimento, você já começa a ver que você vai ter que mudar o desenho ideal da sua área protegida, né? Você vai para a consulta pública, aí você vai ver que realmente tem o bom, né, o ideal e o possível. E aí você tem que ter um pragmatismo, que o bom é inimigo do ótimo. Então, a gente teve casos assim, e aí eu comecei a ver quanto que realmente é um pouco diferente quando você sai da teoria e vai para a prática. Um exemplo muito claro, foi um dos primeiros projetos na SAV que a gente começou, uma área super importante na Mata Atlântica do Nordeste. Se a Mata Atlântica é um bioma extremamente ameaçado, né, com 25% aí remanescente, na região Nordeste a situação é muito mais severa. Pernambuco é de 2 a 5% só remanescente. E tinha uma área, né, tem uma área muito importante de Mata Atlântica nas montanhas de Pernambuco, ali próximo a Caruaru. Caruaru é no agreste, né, mas uma hora de Caruaru tem umas montanhas com uma mata úmida maravilhosa. É incrível que a gente chegou em 2025 e ainda tem aquele remanescente. São mais ou menos 1.000 hectares e a SAV tem uma reserva privada, é a nossa RPPN lá, com 18 espécies globalmente ameaçadas de aves. Uma área de... Nossa reserva tem 440 hectares, tem uma outra reserva do lado, dá um blocão de 1.000 hectares de mata, é um dos maiores blocos que tem remanescentes ali em Pernambuco. E a gente comprou essa área, foi logo que eu comecei a trabalhar na SAV, em 2004, entre 2004 e 2005. E era o último local onde vivia o limpa-folha do Nordeste, Philidor novaese, que é uma espécie que, infelizmente, foi extinta recentemente. Ela já está considerada um bicho oficialmente extinta, tanto na lista do Ministério do Meio Ambiente, na lista BirdLife IUCN. Muito triste, perdemos uma espécie na nossa geração, né? E um dos motivos que a gente comprou essa área é porque ainda tinha alguns indivíduos, a gente não sabia exatamente a população, depois a gente foi ver que era uma população muito reduzida mesmo, tanto que acabou se extinguindo, que é o que eu falo, para essa espécie a gente chegou tarde. Infelizmente, a gente perdeu porque a gente chegou tarde. Mas por que eu estou contando isso? Porque quando eu cheguei lá em 2005, a gente tinha acabado de comprar a área e precisava tomar posse, né? Uma área 2.000 e tantos quilômetros aqui de São Paulo, lá no interior de Pernambuco. E eu cheguei super animado, com meu binóculo, meu gravador, vou gravar o canto das aves raras do Nordeste, vou poder conhecer as aves do centro de endemismo Pernambuco, né? Porque toda essa região tem espécies que só ocorrem ali, né? Norte do São Francisco, nessa região, entre Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Eu todo animado, vou ver o pintor verdadeiro pela primeira vez, se tiver sorte vou ver o limpa-folha. Mas não, né? Porque eu cheguei lá, a gente acabou de comprar uma área,
a gente comprou emergencialmente, porque a gente sabia que tinha problemas, né? A mata estava sendo degradada. Agora, eu não sabia que era naquele nível, cara. A gente chegou na floresta, era comunidade local tirando madeira para fazer carvão. A floresta, assim, sendo destruída. O barulho que eu ouvia não era canto de passarinho, era machadada. Uma das primeiras coisas que eu vi quando a gente estava chegando de carro com a mata era saindo fumaça. Eu sentia cheiro de queimada na mata, né? E muita gente puxando burrinho, um problema social tremendo, trabalho infantil, as crianças fazendo carvão, né? Porque, para quem não sabe, eles cortam a madeira na própria floresta, fazem um buraco na terra, fazem esses fornos de carvão e queimam a lenha e depois levam já o carvão pronto em sacos para vender nas cidades, né? E era isso que eu vi. Eu falo, a gente comprou uma fábrica de carvão. Mas eu lembro do momento que eu falei, esquece o binóculo, esquece o gravador, porque observar aves e ver o comportamento das aves do centro em Pernambuco, eu acho que você não vai conseguir fazer tão cedo aqui. Precisamos lidar com outras questões, né? E foi complicado, mas ali eu comecei a entender quem que eram essas pessoas, por que elas estavam fazendo, para onde esse carvão, lembrando que era tudo atividade legal. E eles sabiam. Engraçado que a gente começou a falar com as pessoas, todo mundo sabia que era ilegal, mas a área não tinha posse, era uma área que estava largada, né? Então, eles falaram, não, aqui pode, ali do lado que é a mata da usina, que era uma reserva da usina, lá não pode, mas aqui não é de ninguém, aqui pode. Eu falava, não, então, agora né? Teve uma organização de São Paulo. Bom, isso aí foi um longo processo, mas a gente resolveu, e hoje eu voltei lá, eu fiquei uns anos sem ir, porque depois a gente cresceu, tem equipe, né? Tem os coordenadores lá, e quando você vira diretor executivo, infelizmente você não consegue mais ficar indo para os projetos, você tem que fazer muitas outras questões mais administrativas. Mas tudo bem, eu consegui voltar em fevereiro desse ano, fazia 5 anos que eu não ia, cara. O que é uma vitória, eu poder ficar 5 anos sem ir, porque eu sei que tem equipe fazendo, isso é muito legal, né? Quando você pode delegar as coisas. Mas eu voltei, e foi incrível ver a floresta, e sim, foi 20 anos depois, porque a primeira vez que eu fui foi em 2005 e eu voltei em 2025, e ver a mata toda regenerada, a gente restaurou uma área super grande, né, mais de 40 hectares, que era pasto e virou floresta, a gente fez um jardim de beija-flores, tem um programa de visitação, tem acordo com a prefeitura, sabe, uma transformação do local e da comunidade em volta. Então isso foi muito bacana, e aí eu pude, inclusive, gravar passarinho, observar, falei, pronto, agora eu pude, porque lá eu parei, garanti a sobrevivência da floresta preservada, está expandindo, e os passarinhos estão lá. Perdemos o limpa-folha, é verdade, mas conservamos vários outros, e inclusive a gente monitora as aves, tem mais de 15 anos, e a gente vê algumas populações de ameaçadas crescendo, e alguns bichos que tinham pouquíssimos registros, agora sendo mais comuns. E foi quase que também simbólico para mim, tem um bicho que chama Chipholena atropurpúrea, anambé de asa branca, que é um cotingídeo, que é uma ave roxa, que tem uma mancha branca na asa muito grande, porque ela abre a asa e faz um display para a fêmea, né? Então aquela mancha branca brilha quando ela voa em cima da floresta, e é um bicho super indicador de mata boa, e eu sempre falo, pô, que pena que não tem mais chipholena na nossa reserva. Há uns anos atrás viram a primeira, a gente tem visto no censo, e essa vez que eu fui em 2005, a gente viu 2 na floresta. Aquilo para mim foi assim, cara, cumprimos o dever, né? E isso é muito gratificante, Magela. Dar uma aula, formar uma pessoa, publicar um paper, é incrível, porque eu já passei por isso. Pô, ter seu paper aceito numa revista de alto impacto dá uma alegria tremenda. Agora, conservar uma floresta, ver que você conseguiu conservar uma floresta ou transformar a vida de uma comunidade local por um projeto de conservação usando as aves, é muito gratificante também. E essa da Serra do Urubu é um exemplo. Na SAVE, ao longo desses 20 e poucos anos, a gente tem várias histórias de muito sucesso, de transformação da natureza e das pessoas. E é isso que me dá
esperança, cara, porque tá difícil, tá, não vou negar, a situação tá super complicada no Brasil e no planeta. Mas aí eu olho para trás, no nosso pequeno universo, e eu vejo transformações tão poderosas que eu falo, não, talvez a gente não vai conseguir manter o mundo como está hoje, vamos perder outras espécies, outros limpa-folhas do Nordeste, vamos perder. Isso eu acho que a gente tem que ser realista. Mas a gente acha que vai conseguir manter muita coisa, pelo menos é o que eu acredito, né? Então, tem uma coisa bacana, assim, porque parece que quando a gente fala de aves é outro mundo em relação à fauna, porque, de modo geral, a gente tem um discurso de extinção, de degradação. E com relação às aves, a gente já citou aqui alguns avanços muito bacanas, né? Esse avanço da sociedade, da ciência cidadã. Poxa, você citou alguns exemplos, a gente está vendo agora a reocupação dos guarás no sul do Brasil, uma expansão dos tapicurus também, é absurdo. Quer dizer, esse cenário, você acha que de alguma forma as aves estão na contramão das outras espécies, ou você acha que não, elas só se popularizaram mais? Eu acho que é mais porque a gente presta mais atenção nas aves, porque talvez os projetos acabam tendo mais visibilidade, né? Mas, assim, tem muita ave que as populações estão desaparecendo. A gente também não pode ficar muito só iludido e achando que está tudo bem. Eu acho que esses projetos de sucesso mostram para a gente que é possível reverter. E tem um paper recente, deve ter uns 2, 3 anos, que mostra claramente a quantidade de projetos de conservação que trouxeram resultados significativos focado nas aves, né? Mas a gente está perdendo espécies também, não é que está tudo lindo. Mas, assim, saindo um pouco das aves, um projeto que para mim também é incrível, não é um projeto, mas é uma iniciativa, é a questão das onças pintadas no Pantanal. Seja lá na região do Jofre, Pantanal Norte, com turismo de observação de aves ao longo do rio, seja na outra iniciativa no Pantanal Sul, onde eles conseguem fazer turismo de observação de aves de onça por terra. Mas, assim, lá no Jofre, acho que é onde é mais popular. É impressionante. Eu tive lá 2 meses atrás, você vê 5, 6 onças numa manhã, cara. E tem o pessoal trabalhando, né? Tem instituições ali, e pelo menos na pousada que eu fiquei para pegar o barco, eles me entregaram um folheto que fala do projeto com um gráfico que mostra o aumento do número de onças ali na beira do rio, porque por causa do padrão das manchas, né? Eles conseguem identificar individualmente. Cara, hoje tem de 120 a 140 onças, indivíduos, que vivem ali naquele trecho, ali na beira entre o rio Cuiabá e São Lourenço, enfim, naquela região ali que tem um parque estadual. Eu acho isso muito incrível, porque há 30 anos atrás, eu já estava me formando, eu fui para o Pantanal, eu tinha um colega que foi fazer um trabalho para o IBAMA, para o ICMBio, para tentar mediar o conflito entre os fazendeiros e as onças, porque se matava muito. E eu lembro de eu conversando com ele, eu fui lá visitar, passei alguns dias com ele, falava, cara, vai se extinguir, porque eu fui com ele em algumas fazendas, eu vi ele entrevistando, e os fazendeiros falaram, não, se aparece uma onça aqui, ela come o nosso gado, a gente mata mesmo, né? Essa era muito a realidade. Não vou dizer que isso não aconteça mais, mas diminuiu muito, e ali na beira do rio inverteu, porque tem todo um ciclo econômico. Então, esse para mim também é um exemplo. Tem mil questões ali também, de precisa regularizar, outras, sempre tem problemas, mas a gente saiu de um lugar onde as onças estavam sendo exterminadas para uma situação onde as onças movimentam a economia e a população está aumentando e está monitorando. Então, para não dizer só em relação às aves. O meu medo, e outro exemplo que eu sempre penso, falando de Pantanal, foi também a questão da arara azul, né? O mérito do Instituto Arara Azul, que fez todo o trabalho de divulgação, disseminação de caixaninho, né? Sim, a população de arara azul aumentou demais, né, nos últimos anos. Só que aí nem tudo tá lindo, cara. Vem as questões das mudanças climáticas, as queimadas, a maior chance de queimada, a perda
de ambientes aquáticos, né? O MAP Biomas mostrou isso claramente, quanto de água a gente está perdendo no Pantanal. Então, essas transformações são um pouco inevitáveis. Alguns bichos vão conseguir se adaptar, outros não. O trabalho dos biólogos da conservação para algumas espécies é tentar ajudar a adaptação de algumas espécies para que elas não desapareçam. Estamos sendo bem-sucedidos em alguns casos. Outros, vamos ter que ver. Mas, assim, tem exemplos muito positivos, mas a gente não pode parar de jeito nenhum, porque tem questões sérias ainda, né? Eu fico sempre nesse morde-a-sopra, né? Porque não é que está tudo lindo, mas ainda dá para reverter muitos desses fatores, mesmo esses mais globais, né? Tem a COP30 aí, daqui 2 meses, onde tudo isso vai ser discutido. Temos tecnologia, podemos fazer. Eu acho que essa é a mensagem. E tem muita gente fazendo. E contar boas histórias, Pedro, você não acha que também estimula o engajamento pela conservação? Porque, de repente, vão ficar falando, só dá errado, não funciona, para que eu vou me envolver nisso? E, de repente, quando você vê trabalhos como o de vocês, como de tanta gente boa que a gente está entrevistando aqui, isso gera um ânimo na gente. Fala, bom, peraí, tem jeito, né? Vamos nos unir, vamos continuar. Porque a história da conservação é muito em torno de pessoas também, né? Embora de organizações, mas você citou aí Ararazu, a gente lembra logo da Neiva, né? Citou lá o Tamar, dos Marcovaldi, enfim, a gente vai associando isso, né? Então, essa coisa de contar boas histórias também faz bem para a conservação, né? Fundamental, é o que eu falo, agenda positiva. Agenda positiva. Sempre que eu tenho oportunidade de estar em alguma plataforma, seja numa entrevista como essa, numa conversa como essa, ou com a mídia, eu sempre tento trazer essas histórias positivas, porque eu acho que isso engaja muito mais. E não só em questão do engajamento, mas mostrar alguns caminhos para as pessoas, para a sociedade, porque às vezes tem muita gente com vontade de ajudar, mas não sabe como. Mesmo em alguns grupos mais especializados. E aí tem um dado interessante. No ano passado saiu o 2º Censo Brasileiro de Observadores de Aves. Isso é interessante. Quem tiver interesse, você dá um Google, põe Censo Brasileiro de Observação de Aves, vocês vão chegar, né? Entrevistaram uma série de observadores de aves com uma série de perguntas. E teve 2 perguntas ali que me chamam muito a atenção quando eu li o trabalho. Um dos fatores que te motivam visitar uma área e observar aves. E 80% falavam está associado com algum projeto de conservação, ou ir numa área protegida, ou visitar um local que tem um projeto de conservação. 80% dos entrevistados, ou seja, praticamente todo mundo. Então, é uma coisa que tem interesse. Mas lá para frente, lá para baixo, tinha uma pergunta. O que você faz no seu dia a dia importante para a conservação da biodiversidade? 70% não sei nada, não sei. Assim, então as pessoas têm esse interesse, mas elas não sabem exatamente como podem ajudar, né? Então, por isso que é tão importante a disseminar, porque tem 1000 maneiras. Eu sempre, geralmente, se eu vou dar uma palestra, eu termino, dependendo do público, falando, mas o que você, enquanto cidadão, pode fazer, né? E são coisas simples, desde se associar a uma entidade de conservação, né, ajudar na doação, doar, não precisa ser muito, mas as organizações não governamentais têm um custo e doações são super importantes. Eu acho que doação de pessoa física é mais importante ainda, porque mostra a sociedade civil ali se comprometendo. Então, doe para uma organização, é super fácil, você entra no site, sempre tem a página, a maioria tem lá, doe aqui, qualquer quantidade ajuda, enfim. Dissemine na conversa de bar. Se você é um observador de aves, você sabe da importância, você acabou de vir de uma área no sul da Amazônia, você ficou um pouco chocado porque você viu talvez o desmatamento, conte isso. Ou você ficou super feliz que você viu uma ave super rara numa mata preservada e numa comunidade engajada, dissemine para os seus amigos, para os seus familiares, sabe? Eu acredito muito nessa comunicação
de boca a boca, isso tem muito poder. Numa questão super importante, com 1000 sites de transparência, vamos ver o que nossos senadores, nossos deputados estão fazendo, nossos governantes, como é que eles estão votando, né? Então, na próxima eleição, quando você for votar, puxa a ficha dele, vê como que ele se posicionou, nesse caso, em relação às questões ambientais, né? Essa mudança do Código Florestal, que ainda está em discussão, que já foi aprovado, tem os vetos, sim, é um bom momento para entender como é que os nossos representantes estão se posicionando. Isso está na nossa mão. Preservar áreas verdes, cara. Você não precisa ser um grande proprietário e ter uma floresta e criar uma RPPN. Ótimo, você pode fazer isso. Mas você pode ter uma árvore no seu quintal. Você pode ter uma jardineira na sua janela. Você pode pôr um comedouro, se você mora dentro de uma grande cidade. Põe uma garrafinha de beija-flor e põe um comedouro, que você vai atrair alguns bichos, vai facilitar a vida dessas aves, vai te inspirar. Então, são pequenas coisas que eu acho que está no alcance de todo mundo. E também você pode ir, de repente, entrar numa ONG ou entrar numa universidade e escolher a carreira de biologia da conservação, enfim. Mas não precisa, você pode fazer isso sendo um cidadão não biólogo, não ligado formalmente às ciências ambientais, né? Você me fez lembrar de uma história muito engraçada. Eu estava aqui na minha sala uma vez, chegou uma menina, eu quero formar em ambientalista. Eu falei, não precisa de um curso acadêmico para isso, né? Isso é uma prática, realmente, como você destacou, do nosso dia a dia. Mas eu queria falar de uma coisa mais técnica agora, Pedro, que é a estratégia de se estabelecer áreas prioritárias para conservação. Como a gente faz isso no mundo em mudanças climáticas, cujos padrões de distribuição de espécies também tendem a se modificar? Como é que a gente vê esse desafio? Isso é complicado. A gente agora, até junto com a BirdLife e outras grandes ONGs, e também envolvendo o Ministério do Meio Ambiente, a gente está discutindo a identificação das áreas-chave para a conservação da biodiversidade, as KBAs, Key Biodiversity Areas. Na BirdLife, na SAB, a gente identificou, publicou os 2 livros das IBAs, né, que é Important Bird Areas, mas as KBAs são basicamente os mesmos critérios, mas considerando todos os grupos biológicos, desde invertebrados, aves, mamíferos, anfíbios, répteis, peixes, plantas, e isso se está totalmente ligado aos mapas de áreas prioritárias do Ministério do Meio Ambiente. Só que num mundo em transformação, onde de fato a gente já tem dados de várias espécies, não só de aves, mas de outros grupos que estão mudando suas áreas de distribuição, seja latitudinalmente ou mesmo altitudinalmente, tinha aves que viviam só na floresta de baixada e que agora estão vivendo e ocupando áreas de mata de altitude, né? As aves migratórias, as limícolas, os maçaricos, que chegavam até uma certa latitude e agora estão mudando essas latitudes. Ou seja, como é que você vai criar uma área protegida para uma espécie se eventualmente daqui mais uns anos essa espécie não vai estar mais lá? O que está sendo feito hoje são essas modelagens, né? Considerando os padrões de mudanças em relação ao clima, se sobrepondo com provavelmente como que isso vai influenciar na mudança de estrutura da vegetação e vai refletir na ocupação da fauna. Mas, por enquanto, na prática, a gente não está conseguindo aplicar muito isso. Agora, não quer dizer que as áreas que estão sendo criadas hoje, ou que já foram criadas, não são importantes. Porque quanto mais a área natural, mais a área preservada, melhor a possibilidade de efeito tampão, né? De mitigar, né? De diminuir o impacto dessas mudanças. A gente precisa de áreas verdes, áreas naturais. Então, mesmo se para uma ou outra espécie a gente, de repente, aquela espécie mudou, a gente perca a validade dessa área para essa espécie, ela tem uma função
ecológica, de tamponar e de diminuir, de mitigar as mudanças climáticas, super importante. Mas e tem uma outra questão, algumas espécies muito raras não tem muita possibilidade. Se aquela área daquele mudar o clima e mudar a estrutura da vegetação, ela não vai ter muito para onde ir, porque talvez toda a área em volta já vai estar degradada e a gente não vai ter tempo de recuperar. Por isso que eu digo, mesmo com todos os nossos esforços, teremos novas extinções nos próximos anos. Seria um pouco ingenuidade da nossa parte achar que não haverá extinções. Mas, assim, trabalhar no que a gente tem hoje, nas áreas que a gente pode conservar hoje. Por isso que é tão importante manter quase praticamente tudo que a gente tem de vegetação. E nesse cenário, as pequenas áreas são importantes também, né? São super importantes. Esse exemplo, eu estava conversando com um pessoal de um projeto há pouco tempo atrás, que eles estavam discutindo muito a questão da escala, que a gente estava falando de áreas implementar ou criar áreas grandes, principalmente na Amazônia versus na Mata Atlântica, né? E assim, na Amazônia tem áreas de 1 milhão de hectares que, pelo menos do ponto de vista de aves, tem 2 espécies globalmente ameaçadas. Na Mata Atlântica, essa nossa área, nossa RPPN, que tem 440 hectares, tem 18. Uma é mais importante que a outra, acho que não é assim que a gente coloca, mas isso mostra o quanto que uma área pequena também tem o seu valor e a gente tem que pensar a longo prazo em restauração, né? Isso é super importante. E quando eu falo, só abrir um parênteses importante aqui, que é importante a gente manter tudo que a gente tem hoje, isso de maneira alguma significa que a gente vai brecar o desenvolvimento econômico do país. Porque tem área disponível, mesmo para expandir a agricultura, a pecuária. A quantidade, e isso tem dados da Embrapa, tem dados da Exalc, a quantidade de pasto e área degradada que podem ser recuperadas é muita área. Então, a gente consegue, sim, respeitar o Código Florestal, ampliar ainda essa área além do que seria o Código Florestal e manter uma produção econômica. Agora, precisa de vontade política, um pouco mais de tecnologia em alguns casos. A gente tem. Às vezes é um pouco mais difícil, mas é possível. E é isso que vai trazer sustentabilidade. Abrir novas áreas, destruir uma área de cerrado, uma área de floresta, para abrir um pasto hoje, assim, isso não faz sentido. Não faz sentido. Principalmente que a gente já sabe a riqueza desses ambientes que a gente está perdendo. Em termos de flora, de compostos químicos super importantes, que podem ser super importantes para a indústria farmacêutica, que estão no cerrado, na floresta, nos nossos biomas, em termos de polinizadores, enfim, todas essas questões de serviços ambientais que tem uma série de papers, e a gente sabe disso. Mas é só para dizer que, sim, a gente pode manter exatamente a composição da vegetação nativa do Brasil do jeito que está hoje e conseguir um desenvolvimento econômico, social, com um pouquinho de tecnologia, mas é possível. E é isso que vai garantir a sustentabilidade e um país e uma vida mais saudável para todo mundo, né? Nós precisamos também um novo modelo econômico, né? A gente precisa dar visibilidade econômica à natureza. Eu tive a chance de, nos últimos anos, eu tenho ido muito à Amazônia, e especificamente no Amapá e Roraima. E é contraditório, né? Os 2 estados mais bem preservados do Brasil serem os mais pobres também, né? É uma contradição que a gente tem que vencer de alguma forma. E você acha que o caminho é essa valorização econômica da biodiversidade? Sem dúvida. Passa muito por aí e passa por um planejamento, né? E aí um planejamento social, econômico, que vai além do meio ambiente. Muito dessa pobreza que a gente vê em alguns desses municípios, a questão não está nem ligada só ao meio ambiente, é uma questão de outras ali, questões sociais, econômicas e políticas.
Mas isso que você falou de mudar o nosso padrão é impressionante, cara. Tá mudando. Eu acho que a gente está mudando. Mas ainda a gente tem essa cultura muito extrativista, cara. E assim, os europeus chegaram no Brasil, tiraram tudo que podia, e isso é interessante. Você lê a carta do Pero Vaz de Caminha, já está falando ali das riquezas e já fala de levar. Ele cita papagaios grandes, vermelhos e formosos, é uma coisa assim, era arara. As araras que antigamente ocorriam na Mata Atlântica do sul da Bahia, já levaram. Falei, o tráfico já começou ali. Mas, enfim, tiraram todas as riquezas da maneira que puderam, né? E aí a gente repete isso, porque o que o sul-sudeste começou a fazer nos anos 70 e ainda faz na Amazônia, é um pouco isso, né? A gente ainda tem o privilégio de ter uma floresta 70%, 80% da Amazônia preservada, mas a gente continua, felizmente, né? Acho que tem que dar o mérito a esse governo, ao IBAMA, com comando e controle. É só olhar os gráficos, cara, conseguiu derrubar os índices de desmatamento da Amazônia. Isso é louvável, no Cerrado também, mas ainda continua, taxas altíssimas. Então a gente continua, mesmo sabendo que não dá certo, a gente repete esse mesmo modelo, mas já tem vários casos documentados de modelos onde valoriza-se a floresta em pé, onde se consegue integrar, onde se consegue agregar um valor ao produto, selos verdes, isso tudo ainda é recente, mas eu acho que já existe esse debate, isso já está aparecendo muito. A tendência é aumentar. E uma coisa que às vezes é um pouco polêmica, tem alguns biólogos mais radicais, mas hoje a questão muito dos povos originários, das comunidades indígenas, das comunidades tradicionais, que estão muito interligadas à biodiversidade, que a importância de ouvir essas pessoas, eu acho isso muito importante, que de fato essas pessoas sabem conviver, né? Em realidades um pouco diferentes, né? Porque quando a gente fala de cidades gigantescas, milhões de pessoas, né? Precisando de recursos, mas a gente tem tecnologia e é importante ouvir também essas pessoas. E isso é uma coisa bem recente, essa dar voz às pessoas que estão na floresta e que viveram tanto tempo integrado ao ambiente natural e de maneira sustentável. Eu acho esse debate super interessante. Tem alguns colegas biólogos que às vezes mas não pode. Sim, o que é uma área protegida, o que é um parque nacional, é para conservação da biodiversidade, é uma reserva biológica. Uma área de desenvolvimento sustentável, aí ok, eu acho que, de novo, cada um no seu quadrado, mas é possível esses modelos e a gente pode aprender com todo mundo. Eu tento evitar dar opiniões quando eu estou conversando assim, porque afinal o protagonista é você. Mas esse negócio dos povos tradicionais, eu acho que as pessoas têm que entender que não é o problema, pelo menos na minha opinião, ter ou não esses povos tradicionais. O problema é o modo econômico como eles se relacionam com a natureza, né? Porque senão, não sei se você concorda comigo, uma das coisas que a gente historicamente mais tenta reverter é o afastamento do homem com a natureza, né? A gente briga por uma reconexão e, no fundo, essa discussão alimenta esse afastamento. Você não acha que isso faz sentido, não? E volta um pouco o que a gente estava falando, das novas gerações que só ficam na tela, que as populações estão cada vez mais vivendo em cidade, né? Tem menos gente nas áreas rurais, essas estatísticas mostram. Mas eu acho muito importante ouvir essas pessoas. Lógico que tem todo tipo de gente, mas no geral, cara, é só você pegar os dados. A quantidade de floresta, falando de Amazônia, quantidade de floresta amazônica que está bem conservada, que está preservada em territórios indígenas, é enorme. Tem dados recentes. As taxas de desmatamento são menores em áreas protegidas, mas também em terras indígenas, porque tem ali uma governança, né? Precisa melhorar muito, mas os modelos estão aí. O que a gente precisa
é melhorar e também não dizer que sempre está tudo ótimo, ou todo mundo é perfeito, ou todo mundo é vilão. Não. Casos e casos, mas a gente conhece, Magela, isso que a gente tem informação, a gente sabe onde está dando certo, a gente sabe onde não está, por que não está, a gente sabe como corrigir, mas aí falta um pouco de vontade, aí a gente passa ali por Brasília também, tem interesses muito fortes. Meio ambiente não é ainda valorizado. Eu sempre falo isso. No Brasil, a cultura do meio ambiente, da conservação do meio ambiente, ainda é muito pequena. Acho que a gente está melhorando. Por isso que eu acredito tanto nos observadores de aves. Porque, teoricamente, um observador de aves que está indo para a natureza, o seu objeto de paixão necessita de ambientes conservados, então ele por si só é um conservacionista. Acho que dá para melhorar um pouco, até pelo aquele dado do censo, né? Acho que a gente pode municiar mais esses observadores de aves para eles serem até um pouco mais ativistas ambientais. Esse, inclusive, é uma ideia de um projeto que a gente tem aqui dentro da SAVE, que é para municiar e transformar esses observadores de aves em realmente ativistas ambientais. Mas isso é outra história. Mas, enfim. Mas é a sociedade civil ali se posicionando, mas a gente precisa de muito mais. Muito mais. Eu acho que a cultura ambiental no Brasil ainda é vista com muita dificuldade, com coisas pequenas, né? As pessoas geralmente não gostam de mato, não gostam de árvore. Casos do dia a dia, cara, mas assim, aqui em São Paulo, você tem brigas homéricas de vizinho, o vizinho quer manter a árvore, mas a árvore cai folha no quintal do vizinho, do outro vizinho, que faz sujeira, que entope calha e entra na justiça, manda cortar a árvore. E eu vejo isso toda hora, porque como eu sou biólogo, às vezes as pessoas vêm falar, você é biólogo, você precisa me ajudar. Então... Aí eu falo, gente, como é que você vai discutir, manda falar para conservar o Cerrado e a Amazônia num país onde a pessoa não quer a árvore, porque está caindo folha no quintal, sem perceber os benefícios, enfim. Mas estamos melhorando, Magela. Mas há questões ainda. E aí, Pedro, depois de tantas histórias bacanas, tem alguma história que te emociona de resgate de uma espécie que estava desaparecida e de repente você reencontrou, ou você teve um protagonismo olha, ali? Tem uma que está acontecendo ainda, então eu não posso não tem um final feliz, mas tudo indica que a gente vai chegar lá, que é um projeto de 10 anos, e os projetos de conservação demoram, cara, eles são longos, né? Principalmente se a gente está falando em resgate, ressurgimento ou mudança de status de conservação de uma espécie. Mas eu vou dar um exemplo de Minas Gerais, que acho que você até conhece, porque a gente já conversou, que é a rolinha do Planalto, que é uma espécie linda. Quem está ouvindo pode dar um Google Imagens, rolinha do Planalto. É uma pombinha super pequena, de olho azul, com umas manchinhas castanha e umas manchinhas azuis na asa. E esse bicho é um bicho de cerrado, só corria no cerrado brasileiro, e ela estava 75 anos desaparecida. 75 anos. Ela já estava quase, na lista do Ministério do Meio Ambiente, estava como criticamente ameaçada, provavelmente extinta. Já estava para ser considerada uma espécie extinta. E aí, em 2015, um ornitólogo, amigo meu, Rafael Bessa, andando no local ali, norte de Minas Gerais, Chapada Serra do Espinhaço, município de Botumirim, uma área de cerrado muito bonito, um cerrado rupestre. Ele olhou e falou, nossa, que lugar bonito, era um fim de tarde, e ele me contando exatamente assim, vou passarinhar, vou ver se tem algumas espécies de aves interessantes aqui. Bom, simplesmente tinha a espécie de ave mais interessante do século. E ele viu a rolinha do Planalto, e aí ele chegou a contar ali, acho que ele chegou a ver 11 indivíduos, né? Tirou foto, gravou, fez toda a documentação, né? Então o biólogo estava no lugar certo, na hora certa, com os equipamentos certos. E foi incrível, cara, um bicho que estava considerado extinto, redescoberto. Logo depois, a gente estava num congresso de ornitologia, eu lembro que foi em Manaus, ele me chamou e falou, Pedro, olha isso aqui, me mostrou no celular dele o vídeo, eu
quase caí para trás. Eu falei, Bessa, o que é isso? Onde é isso? Ele falou, olha, no município tal, no norte de Minas. E aí eu comecei, né? A cabeça do cara da biologia da conservação. Tem área protegida? De quem que é a terra? Qual é a ameaça iminente? Está preservado? Qual é a comunidade mais próxima? Todas as perguntas ele fala, Pedro, para isso que eu estou te falando, cara. Eu achei o bicho. Eu fiz a minha parte científica. Quem cuida da conservação são vocês. Agora é com você. Falei, pô, Bessa, pequena responsabilidade que você jogou nas nossas costas. Mas isso foi em julho de 2015. Para encurtar a história, ao longo desses 10 anos, a gente conseguiu, primeira ação, comprar a área imediata ali onde a rolinha ocorria, que hoje é uma outra reserva da SAVE, a gente tem a área de Mata Atlântica Pernambuco, e essa área no norte de Minas. Começamos a trabalhar com o IEF, o órgão estadual de Minas Gerais, que a gente descobriu que tinha já uma proposta para criar um parque estadual nessa região, mas estava meio parado, e com a descoberta da rolinha, que foi a cereja no bolo, ajudamos com todo o processo. Dali 1 ano e meio, criou-se o Parque Estadual de Botumirim, com 36 mil hectares, conservando todo o habitat ali, potencial da rolinha do Planalto. Vale a pena dizer que tem gestor no parque, tem brigadista, tem sede, acabaram de fazer a reunião do plano de manejo, então, assim, está sendo implementado o parque, a gente tem uma parceria com o IEF, a gente ajuda muito, comunicamos isso para a mídia, para a sociedade, para a comunidade de Botumirim, né, que encampou a rolinha do Planalto. Você anda na cidade, tem as placas, né, porque muitos observadores de aves já foram lá, então movimenta a economia, virou um símbolo da cidade, a prefeitura ficou super orgulhosa, então teve todo um engajamento, e a gente começou todos os monitoramentos técnicos científicos para entender, porque a população era super reduzida. E essa talvez não seja notícia tão positiva, mas assim, ao longo desses anos, a população se mantém estável ali entre 14 indivíduos. A gente procurou em outros lugares, é só lá, mas pelo menos ela está estável. Só que com toda os estudos que a gente fez da biologia reprodutiva, e isso é muito legal, a gente conseguiu começar a tirar alguns ovos do ninho e incubar artificialmente. Porque a gente, 3 anos estudando, percebeu que se a gente tira um ovo na primeira postura, a fêmea vai botar de novo na natureza. Então a gente fez questão de só tirar um ovo, sabendo que a gente não ia diminuir a população na natureza. Enfim, hoje a gente sabe que a gente tem 14 rolinhas indivíduos na natureza, e porque a gente começou a coletar esses ovos e aprendemos e criamos sob cuidados humanos, em parceria com o Parque das Aves, né, que é um zoológico privado em Foz do Iguaçu, que é um super programa de conservação, é um super parceiro. Hoje a gente tem 12 rolinhas vivendo no Parque das Aves. 12. Já nascendo em cativeiro. Né? Em cativeiro não, sob cuidados humanos, desculpa. Já nascido sob cuidados humanos, e teve uma fêmea que botou muitos ovos esse ano, um casal desse que a gente tinha já retirado da natureza, e eles nasceram, acho que uns 4 filhotes, né? Mas o total é que a gente tem 12 indivíduos lá no Parque das Aves, 14. E provavelmente o ano que vem a gente vai para 20, 30, e agora a gente já está começando a pensar como que a gente vai fazer o programa de reintrodução, de devolver essas rolinhas para a natureza. Magela, há 5 anos atrás era impensável isso. Então, eu acho que é um projeto onde a gente fez as grandes questões importantes que tem que lidar. Primeiro, conservamos o habitat, garantimos oficialmente, seja através de uma reserva privada, seja através de um parque estadual, trouxemos o Estado, né, com a gente para isso. Engajamos a comunidade local, isso é super importante. Disseminamos, contamos essa história, saiu muita mídia e continua saindo. Espécie que estava praticamente considerada extinta, isso traz esperança, porque é um bicho de cerrado que está aí. Então, mostra que, assim, nesse caso, quase que extinção não foi para sempre, porque a gente redescobriu o bicho. Então, protegemos o habitat, engajamos a comunidade local, geramos informação técnico-científica, super importante. Com isso, a gente começou um programa de reprodução sob cuidados humanos, que deu certo.
né? Hoje a gente já está com 12 e está com tecnologia. E agora a gente pode começar a pensar a repopulacionar, enfim, a devolver populações de rolinha do Planalto para a natureza, o que vai ser um grande desafio, mas imagina que a gente conseguia pensar nisso. E mais, uma população muito reduzida numa área de cerrado, que esse ano, felizmente, foram poucos incêndios, mas nos anos passados, que foram muito secos, tiveram incêndios fortes. Felizmente, com os brigadistas, a gente conseguiu combater. Mas se acontece alguma catástrofe, acaba com a população. Agora a gente tem uma população de segurança, né, lá no Parque das Aves, e já estão pensando em levar para outros criadores para não ficar só lá. Então, assim, eu acho que esse é um projeto que está indo muito certo, muito bacana, e eu posso dizer que daqui a alguns anos, provavelmente a gente vai conseguir mudar o status de ameaça dessa espécie, que hoje ela é criticamente ameaçada, e talvez a gente consiga fazer ela passar para em perigo, daqui mais ou menos vulnerável, e quem sabe um dia tirar ela da lista e ser uma ave comum. Estamos trabalhando para isso. Pedro, é sempre muito bom conversar com você, te ouvir, porque você traz a realidade, mas nos inspira também, né? Então, muito feliz. Eu queria encerrar te pedindo para deixar uma mensagem para os novos conservacionistas, aquele jovem que está como você estava há décadas atrás, saindo da faculdade, pensando, poxa, como eu posso ter minha arara azul, meu urso panda, como eu posso contribuir, quais caminhos e desafios a gente tem para construir essa nova geração de conservacionistas aí? Primeiro, não desista, porque não é tão fácil, viu? Às vezes não é tão fácil. Se você quer, de repente, acha que sendo biólogo, fazer um vestibular, não passar na primeira vez, talvez. Mas se você realmente acredita nisso, não desista. Então, vale a pena. É uma área super legal. Está cada vez crescendo mais. Use as tecnologias. Hoje a gente tem uma quantidade de informação impressionante que não tinha quando eu estava me formando. Então, use essas informações, essa quantidade de informação e faça o filtro, né? Informação de qualidade, porque tem muita informação ruim, mas é fácil filtrar. Use a seu favor. Converse muito com as pessoas, peça conselhos, não tenha vergonha de mandar mensagem, mandar e-mail para pessoas que você acha que pode, seja um professor de uma universidade, seja uma pessoa que está num cargo no governo, seja uma pessoa de ONG. Eu, assim, todo mundo que me manda mensagem, às vezes demora mais, mas eu sempre respondo. Às vezes, se eu não posso ajudar, eu peço para alguém da minha equipe ajudar, mas, assim, peça ajuda, porque tanta gente me ajudou e me inspirou, e eu acho que acredite, porque a gente precisa e, às vezes, não é tão fácil, mas vale a pena, cara. Quando você vê o resultado do seu trabalho, e pode ser numa escala pequena, cara. Você pode ficar ali, numa escala muito pequena, que é muito válido, né? Sempre é importante. Aquela frase clichê, né? Pense grande, pense globalmente e haja dentro do seu universo, porque o impacto é importante. Então, acho que é isso. Estude, não desista, acredita, conversa com as pessoas, peça orientação, e às vezes, eu já fiquei desanimado em vários momentos que eu falei, gente, nossa, porque às vezes cansa, né, Magela? Em pleno 25, eu não imaginava que uma situação dessa ia acontecer. Nossa, isso ainda está acontecendo. Mas aí eu lembro de algumas pessoas que me inspiraram muito. E aqui eu queria falar do Paulo Nogueira Neto. Foi um dos grandes ambientalistas. Ele foi o primeiro ministro do meio ambiente quando não era nem era secretaria de meio ambiente ainda, né? Não existia nem o ministério. E eu tive o privilégio de conviver com ele na USP, porque tive aula com ele, ouvi muitas histórias. E até ele faleceu com 94 anos, até com 90 e poucos, ele ainda estava ali militando, e eu pude conversar com ele. Eu falava, gente, se o Paulo Nogueira, e ele viu uma destruição que a gente talvez está vendo um pouco na Amazônia, mas ele viu a destruição da Mata Atlântica. Ele viu a Mata Atlântica inteira do interior de São Paulo. Ele contava que ele voava de São Paulo para Foz do Iguaçu
todas aquelas matas do norte do Paraná era um tapete verde, que ele olhava da janela do avião e só via verde. Ele viu isso sendo destruído. E ele não desistiu. Nunca, ele continuou. Até o final lutando. Então, cara, a gente não pode, mesmo vendo muitas coisas, espécies se extinguindo, talvez questões que a gente não gostaria que acontecesse, meio que nem que for morrer lutando, viu? Pedro, que bacana. Quero te agradecer muito, cara, a sua gentileza, sua atenção em participar conosco, doar esse tempo todo para gente, contando essas histórias e, poxa, assim, uma inspiração mesmo. Parabéns pelo trabalho, pelo esforço e espero que você tenha curtido essa conversa. Tomara que eu falo muito, Magela. Às vezes eu me empolgo, eu saio falando, não deixei nem você falar, mas enfim. Não, mas estamos aqui para te ouvir. Não, foi um prazer, estou à disposição para todo mundo. Se puder, entra no site da SAV, né, o savbrasil.org.br, ou nas nossas redes sociais. Tem ali o Fale Conosco, o e-mail aves@savbrasil.org.br. Pode mandar uma mensagem, se quiser falar diretamente comigo. Olha, eu gostaria que isso chegasse no Pedro. Chega, a gente sempre responde, às vezes demora um pouco. Mas e não só no da SAV, mas tem várias outras organizações fazendo trabalhos incríveis no Brasil inteiro. Se você tem um grupo de observadores de aves na sua cidade, deve ter, se não na cidade próxima, se engaje. É muito legal, não só do ponto de vista de estar próximo da natureza, as aves ensinam muito para a gente, né? Faz bem para a saúde, isso é cientificamente comprovado. Você vai poder conhecer mais gente, interagir. Então, esse é outro conselho importante, Magela. Vai observar aves, cara, vai para o outdoor, larga um pouco a tela, que é legal, mas vai para o outdoor, que vai te fazer bem, assim, né? Então, se engaje em algum grupo, porque às vezes em grupo é mais fácil começar, para quem não tem muita experiência, mas enfim, tem 1000 oportunidades, e hoje nas redes tem tudo, né? Essa é acho que a beleza desse momento que a gente vive, de facilidade de informação. Isso é muito legal. Valeu, Pedro. Muito obrigado. Então, pessoal, esse foi mais um Diálogo sobre Ciência e Natureza. Semana que vem, com mais um convidado ou convidada. Grande abraço.